Vamos iniciar o nosso estudo de função, mas antes disso, vamos definir o que são grandezas, vamos relembrar, na verdade. Então, o que a gente pode tomar como grandeza na matemática? Comprimento, área, temperatura, velocidade, pressão, tempo, né? São todos exemplos de grandezas, né? E tem outras também. Ou seja, grandeza é toda característica que pode ser expressa por uma medida. Então, tudo que a gente consegue medir é uma grandeza. Por exemplo, o crescimento da planta depende do tempo. Então, aqui nós temos duas grandezas, né? O crescimento da planta, o crescimento e o tempo. São duas grandezas. Outro exemplo, a taxa de evaporação da água depende da temperatura, né? Então, quanto maior a temperatura, mais rápido a água vai evaporar, né? Então, de novo, nós temos comparação, né, de duas grandezas. Aí, vamos a um exemplo do vídeo. Agora, vamos ver esse vídeo rapidinho. Gente, olha esse frango. O preço do quilo, ó, R$13,65. R$13,65 o quilo. O meu frango total deu 28,80. Então, como nós vimos no vídeo, a cada peso associa-se um único preço. Então, a cada quantidade de frango que eu comprar, eu vou pagar um único preço. Essa relação se caracteriza como sendo função. Então, vamos para a definição. Em matemática, x e y são duas variáveis, tais que para cada valor atribuído a x, existe um único valor aqui, correspondente em y. Então, se isso acontece, dizemos que esse y é uma função de x. O conjunto dos valores que podem ser atribuídos ao x é chamado domínio da função. E a variável x é a variável independente. O valor de y corresponde a determinado atribuído a x, né? Então, o valor do y vai depender do valor atribuído a x. E esse y é chamado imagem da função, tá? E é representado por f de x, porque ele é o y é uma variável que vai depender de x. Então, essa variável y é chamada variável dependente porque o y assume valores que dependem dos valores de x. O conjunto formado por esses valores que o y assume, em correspondência aos valores de x, é chamado conjunto imagem. Então, aqui a gente tem um esquema, né? Aqui nós temos o conjunto dos valores do domínio atribuídos a x, e aqui o conjunto da imagem, tá? Então, a cada x, existe uma única imagem aqui, um único valor y atribuído a ele, tá? Que a gente pode também colocar como sendo f de x, que pertence à imagem da função. Então, voltando à nossa definição de função, dados os conjuntos A e B, uma função f de A em B, essa é a notação, tá? Que a gente utiliza, f de A em B, se lê função de A em B, é uma lei, regra, que diz como associar a cada elemento de x pertencente a A, um único elemento y, que é igual a f de x, pertencente a B, ok? Então, vamos verificar se essa correspondência aqui, se ela é função, né? O 2, ele tá vindo, né? O 2 pertence a A, ele tá vindo no zero aqui, beleza? O 3 tá indo lá no 7, né? O 5 tá indo no menos 2, beleza? E o 5 tá indo no zero. Opa, então temos um problema aqui. Então, a definição diz que a cada x pertencente aqui a esse conjunto, deve existir um único elemento aqui, um único y. E o 5, ele tá indo em dois elementos, ó, tá indo no menos 2 e tá indo no zero. Então,
Esse exemplo inicial aqui não é função, tá? Não é função porque aqui no 5 pertencente ao A, né, ao conjunto A, ele deveria estar indo em um único elemento do conjunto B. E ele está indo em 2, ó. Tá indo no -2 e no 0. O 2 pode ir no 0 e o 5 também pode ir no 0? Sim, aí não tem problema nenhum, tá? Porque esse valor tá indo num único elemento e esse valor tá indo num único elemento. A única questão é que eles vão ter a mesma imagem, né? O 0 vai ser imagem tanto desse quanto desse. Agora, esse elemento daqui não pode ter dois y, né? Duas imagens, tá bom? Bom, então vamos verificar esse segundo exemplo, né? Temos aqui elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B. Aí a gente nota que para o valor 1, né? Nós temos aqui um valor correspondente 10. Para o valor 2, temos o correspondente aqui, que é o 20. E para o 3, tá indo lá no 30. Reparem que aqui sobra um valor, né? Sobra o 40, mas não tem problema nenhum. Porque aqui na imagem pode sobrar. Aqui que não pode, tá? Para cada valor que nós temos aqui, nós temos que ter um único que está indo em B, né? A função dada de A em B. Então, para cada valor de A, temos que ter um único em B, tá bom? Nisso, a gente vai poder definir 3 coisas. Uma, o conjunto domínio, tá? É o conjunto dominante, que é da onde parte a nossa função. Então, o nosso conjunto, o domínio é o A, tá? Então, o domínio da função, a gente denota assim, domínio de F, ele é o conjunto A. Esse é o nosso domínio. O conjunto B é o contradomínio, tá? Da nossa função. Então, a gente denota assim, contradomínio de F é o conjunto B, né? Que a nossa função tá indo de A em B. Essa é a notação de função, o domínio. Todos os elementos do conjunto A, contradomínio, todos os elementos do conjunto B. Quais sejam eles? 10, 20, 30 e 40, né? Aí, a gente pode definir a imagem, que nós já tínhamos visto no vídeo anterior. Então, o que seria a imagem? A imagem de F, conjunto imagem, ele é dado por esses valores que recebem, né? Esses y que tem um valor correspondente lá no x, tá? Todo y que tem o seu valor correspondente no x. Então, a imagem vai ser esses valores aqui, ó. Serão esses valores aqui, ó. O 10, o 20 e o 30. Essa é a imagem do conjunto, ok? Então, logo, a nossa imagem, nosso conjunto imagem, ele é formado por esses elementos, né? O 10, o 20 e o 30, né? Sabendo disso, vamos verificar qual é a nossa lei ou regra que diz que isso é uma função. Então, ó, vamos perceber, o 1 tá indo no 10. Então, esse valor aqui tá 10 vezes maior que esse. 2 tá indo no 20, né? E o 3 tá indo no 30. Então, o que a gente pode pensar? Se nós tivéssemos um x qualquer aqui, qual seria o valor dele aqui na imagem? 10x, né? Então, a gente percebe que cada valor daqui, ele tá indo num valor 10 vezes maior aqui na imagem. Então, nós podemos denotar a nossa regra, né? A nossa lei de formação por f de x, que é igual a 10x, tá? Então, qualquer número que eu tiver aqui, eu multiplico ele por 10, eu tenho a imagem dele aqui. Ou a gente pode escrever assim também, ó, y igual a 10x, né? Lembrando que o nosso y é igual a f de x, então, você pode escrever dessa forma ou dessa forma. Então, antes de terminar esse vídeo, vou comentar aqui rapidinho sobre a imagem, né? Eu disse que o 10, o 20 e o 30 são imagens desses valores aqui do domínio, né? Então, esse aqui é o nosso domínio, né? A função é f de A em B, então, o A é o nosso domínio, o B é o nosso contradomínio. Então, todos os valores que estão aqui no B, incluindo o 40, pertencem ao contradomínio.
Imagem são apenas os valores que recebem, que são imagem de algum valor do y. São apenas os valores que estão associados a algum valor do x, tá? Algum valor lá do domínio. Então, se a gente pensar na imagem aqui, nós poderíamos escrever, né, dessa forma também, ó. A imagem do 1 é o 10, né? A imagem do 2 é o 20. E a imagem do 3 é o 30, né? Então, essa nossa função, ela é dada por uma lei de formação, a gente consegue verificar que esses valores são 10 vezes maiores que o valor aqui. Então, atribui-se o valor a x, a imagem dele vai ser 10 vezes, 10 vezes o x, né? Então, a nossa lei, a nossa regra da nossa função é 10x, e pode ser escrita assim também, y igual a 10x.